Amém, amém. Meus irmãos, abra comigo sua Bíblia para Josué, capítulo 4. Josué 4. Josué, no seu capítulo 4. E antes de ler, nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco desde a leitura da sua palavra. A sua palavra é viva e eficaz, e que durante a leitura da mesma, o Espírito do Senhor possa falar, iluminar um verso, uma palavra ao seu coração hoje à noite. Pai, nós estamos com a nossa Bíblia aberta, que é a Tua Palavra, e nós vamos lê-la neste momento. E nós temos aprendido e sabemos, experimentamos isso, o quanto a Tua Palavra é viva. Então, Pai, em nome de Jesus, ao lê-la nesta noite, que o Senhor possa falar ao nosso coração desde então, e que a mensagem desse texto venha servir para o nosso fortalecimento, trazer mudanças e gratidão ao coração de cada um de nós. Assim oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Quantos estão comigo? Josué 4, amém. Vamos ler, queridos? Vamos ler. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhe dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-a no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-na consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor, e o sacerdote à vista do povo. E passaram os filhos de Rubens e os filhos de Gate, e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha falado. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como havia temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué ordem ao sacerdote, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como antes sobre todas as suas
suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou a Josué em Gilgal. Falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, assim que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Os irmãos podeis assentar, meus irmãos. Memoriais. Nós sabemos, conforme o relato bíblico, meus amados irmãos, que o povo de Israel estava acampado à margem do rio Jordão, e o desejo deste povo, queridos, era entrar na terra de Canaã. O desejo deste povo era pisar nesta terra, pois era a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu a eles pela boca de Moisés. Mas só havia uma maneira do povo entrar em Canaã. E a maneira que Deus escolheu para que o povo pudesse pisar nessas terras era pela intervenção do próprio Deus. Deus tinha que intervir de alguma forma para fazer que o povo entrasse na terra de Canaã. Era preciso algo sobrenatural, Vitor, algo que somente Deus poderia fazer diante do povo, para assim levá-los a pisar nesta terra. E o texto que nós lemos hoje à noite, Deus assim o fez. Deus fez desta forma. O texto diz que quando os sacerdotes pisaram com a planta dos seus pés nas águas do rio Jordão, aqueles que estavam carregando sobre si a arca da aliança, a Bíblia diz que as águas do Jordão ali se separaram. As águas que vinham de cima, o texto bíblico diz que elas pararam. E todo Israel passou em seco ali o Jordão. Louvado seja o Senhor. Quando Deus quer realizar, e Ele sempre quer realizar milagres, Ele realiza, Ele faz com excelência. Meus amados irmãos, acabando o povo de passar o Jordão, Deus dá uma ordem a Josué. Deus pede para Josué levantar memoriais, levantar um monumento. E o primeiro monumento que Josué levanta ali, foi levantado das pedras que ele tirou do meio do Jordão, aonde os pés dos sacerdotes pisaram. Ele foi ali, pediu para 12 homens, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, pegaram estas pedras e levaram para outra margem do Jordão, em Gilgal. Gilgal é o primeiro acampamento do povo de Israel após passar o Jordão. Mas há um segundo memorial aqui. O segundo memorial, meus amados irmãos, ele foi erguido no meio do Jordão. O próprio Josué, amados irmãos, exatamente no lugar aonde os sacerdotes pisaram com seus pés. Ali Josué também escolhe 12 pedras. E ali ele também levanta um altar ao Senhor, um monumento ao Senhor. Nós temos nestes monumentos aqui lições preciosas para as nossas vidas, lições que falam grandemente ao nosso coração. E eu gostaria de separar esses dois altares, esses dois monumentos hoje à noite. Eu gostaria de pensar com os irmãos primeiramente com as 12 pedras que Josué pega do meio do Jordão e leva para Gilgal e levanta o altar ali.
Esse altar que foi levantado fora do Jordão, ele traz para nós 3 verdades. E a primeira verdade, meu querido, é que olhando para este memorial, nós aprendemos de que Deus quer que eu e você sempre venhamos nos lembrar daquilo que Ele já fez e daquilo que Ele tem feito por nós. Deus quer que eu e você se lembre sempre daquilo que Ele tem feito e daquilo que Ele está fazendo por nós. No início do versículo 6 ele diz: para que isto seja por sinal entre vós. Este memorial era um sinal, uma marca. Esse memorial era uma bandeira, um símbolo, uma lembrança daquilo que Deus estava fazendo na vida de Israel. Nós sabemos que o povo, meus irmãos, estava voando. O povo estava com sede. Eles estavam preparados para entrar na terra de Canaã. O desejo do coração deles. Mas o Senhor Deus vai dizer: antes de vocês empreenderem qualquer conquista nessa nova terra, antes de vocês viver esse novo tempo na vida de vocês, antes de vocês viverem essa nova vida, vocês devem se concentrar em mim. Vocês devem parar aqui e reconhecer quem está guiando vocês. Quem trouxe vocês até aqui? E vocês vão levantar um altar com 12 pedras para lembrar quem trouxe vocês até aqui. Vocês não chegaram aqui pelas suas próprias forças. Eu trouxe vocês até aqui. Queridos irmãos, antes de eu e você empreender qualquer atividade, antes de você continuar lutando na sua vida, antes de você enfrentar qualquer batalha da sua vida, separe um tempo de quietude entre você e Deus. E naquele momento ali, levante um memorial de gratidão ao Senhor Deus. Daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Não continue lutando. A Bíblia diz que estava ali os filhos de Rubens, os filhos de Gate e a meia tribo de Israel, de Benjamim, de Manassés, armados até o dente. Eles queriam, eram 40.000 homens, eles queriam entrar em Jericó. Opa! Antes de você ir à batalha, levante o memorial. Antes de vocês fazerem qualquer coisa, lembre de quem trouxe vocês até aqui. Meus irmãos, os lembretes palpáveis da fidelidade do Senhor do passado nos ajuda a confiar em Deus no presente e no futuro. Aquilo que você vai levantar, o tempo que você vai se dedicar a Deus, vai te dar força para você continuar lutando ao Senhor, com o Senhor, por meio do Senhor. E existem 2 palavras que descrevem o que Deus tem feito. A primeira palavra é misericórdia. E a segunda palavra é milagres na nossa vida. Deus tem realizado milagres na sua vida. Deus acabou de realizar um milagre na vida do povo de Israel.
levante o memorial ao Senhor, seu Deus. Amém? Mas este memorial, ele não só nos mostra o desejo de Deus de nós lembrarmos do que Ele tem feito, mas este memorial também mostra para nós de que Deus, o Deus de Israel, nosso Deus, Ele sempre vai prover meios para nos ajudar a lembrar daquilo que Ele tem feito. Deus conhecia Israel. Deus conhecia o coração do povo e sabia a facilidade e a tendência de Israel e de todos nós de esquecermos aquilo que Ele faz. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 106. Salmo 106, verso 8 e verso 13. Salmo 106, verso 8 até o verso 13. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Vai dizer o seguinte, o verso 8 do Salmo 106. Quantos estão comigo? Amém, meus irmãos? Diz assim: não obstante, Ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras, e cantaram os seus louvores. Verso 13. Porém, cedo se esqueceram das suas obras, e não esperaram o seu conselho. Misericórdia. A palavra de Deus diz, o salmista diz que Deus fez para Israel, mas de repente, porém, cedo, muito cedo, eles se esqueceram das obras que o Senhor fez em sua vida. Oh, amados irmãos, Deus provê meios. E lembra dos meios que Deus proveu para que Ele lembrasse a Israel da sua misericórdia? Lembra das festas judaicas, das festas que o Senhor deu para eles? Por que Deus deu a Páscoa? A Páscoa era um símbolo, era uma festa, para que eles pudessem lembrar do quê? Do livramento do Egito. E a festa do tabernáculo? Deus instituiu a festa do tabernáculo, mais um símbolo. Deus está dando estas festividades que é algo para que eles lembrem daquilo que Deus fez. A festa do tabernáculo, eles passavam uma semana habitando em tendas durante a festa. Mas o Senhor Jesus também fez isso. O Senhor Jesus Cristo também nos deu meios necessários, ou deixou meios necessários para a gente lembrar do que Ele fez por nós. E uma das maneiras é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, o Senhor Jesus Cristo diz: fazer isto em memória de mim. É para quando vocês estiverem neste memorial, vocês venham lembrar aquilo que eu fiz por vocês. E este memorial em Gilgal aqui não é diferente. Deus o instituiu, Deus pediu para que Josué o fizesse, porque era o meio na qual o povo sempre iria lembrar do grande poder dele, do poder de Deus. O como Deus fez com que eles passassem o Jordão a seco. De como Ele realizou esse grande milagre. E ninguém pôde detê-lo. Na verdade, este memorial é para que a glória fosse do Senhor. Todos os memoriais e todos os lembretes que Ele nos dá é para que nós o glorifiquemos, para que nós o honremos, para que nós o venhamos lembrar de quanto grandioso é o nosso Deus, Letícia. E para nós não esquecermos, Ele faz questão, Ele usa meios para nos lembrar. Obviamente, irmãos, que nesse monumento aqui estava intrínseco a atitude do povo. Porque
ao olhar para aquele memorial, eles não iriam lembrar somente do que Deus fez. Eles também iriam lembrar a maneira como eles reagiram naquela época, de como naquele dia eles confiaram no Senhor, de como naquele dia eles obedeceram ao Senhor, de como naqueles dias eles realmente se submeteram na dependência de Deus. Eles também lembram de si. Deus provê meios, irmãos, para nos ajudar a lembrar o seu agir. Essa semana eu estava visitando o irmão Santiago e a irmã Laura, E ele estava falando da época que ele chegou, estava procurando emprego em São Paulo, a maneira como Deus agiu. Deus proveu meio naquela conversa para que ele pudesse glorificar ao Senhor daquilo que ele fez no passado. Ontem nós estávamos juntamente com a Juliana, com os meninos cantando louvores, e a Juliana testemunhando do poder de Deus na vida dela. Aquela reunião foi o meio que Deus proveu para que ela testemunhasse dos grandes feitos do Senhor na sua vida. Deus está provendo meio nesse momento na sua vida, para que você lembre daquilo que Ele tem feito na sua vida, no decorrer da sua caminhada cristã. Não menospreze, aproveite e glorifique ao Senhor. Amém? E, ultimamente, falando sobre este primeiro memorial. Esse primeiro memorial também, Deus quer que você e eu pensemos, não somente no hoje. Esse memorial também é para que eu e você venhamos pensar no futuro. Ele disse, faça esse memorial. Porque esse memorial, ele tem objetivo para que vocês olhem para o hoje também, mas não somente hoje. Olhe lá na frente, verso 21 e 22 de Josué 4, volte a sua Bíblia lá. Ele vai dizer o seguinte: e falou aos filhos de Israel dizendo, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo, que significam estas pedras? Fareis saber aos vossos filhos dizendo, Israel passou em seco este Jordão. Sabe o que Deus está dizendo para eles? Sabe por que eu estou pedindo para você erigir este monumento em Gilgal? Sabe por que, Josué? Porque eu estou pensando nos seus filhos. Eu estou pensando nos seus netos. Eu estou pensando nos seus bisnetos. Eu estou pensando numa nova geração. E o meu objetivo é que o meu nome seja também conhecida nesta nova geração. Que o meu nome seja glorificado entre eles. Meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele pensa nas futuras gerações. O olho de Deus não está só apenas para nós. O olho de Deus está olhando para a geração de amanhã. Ele não estava olhando só para o povo ali. Ele estava olhando para os seus filhos que viriam. Meus amados irmãos, ó Senhor meu Deus, nos ajude a levantar memoriais que sejam um testemunho para os nossos filhos e para os nossos netos. Meus irmãos, as experiências que você tem passado com o Senhor, conte. As experiências que você tem passado, levante memoriais. Levante. Não se esqueça das experiências que você tem tido com o Senhor Jesus. Conte aos seus filhos, conte aos seus netos. Diga para eles o que Jesus tem feito. Porque eles precisam saber quem é Jesus, irmã Maria José. Porque eles precisam saber os feitos e do poder de Jesus. Eles precisam glorificar a Jesus. Ele mostra aqui que os memoriais sempre levantam perguntas. Sempre traz uma interrogação no coração das pessoas. Ele diz, quando os vossos filhos perguntarem, que é isso? Mãe, que é isso aqui que você colocou algo aqui? Mãe, naquele tempo o Senhor nos abençoou. Interessante que os memoriais também
é uma oportunidade para testemunhar do poder de Deus. Quando eles perguntarem, você vai dizer para eles o que aconteceu naquele dia. Note, irmãos, que o Senhor Deus vai muito além. Note que o Senhor Deus vai muito além. Veja o verso 24, como o Senhor vai além. Ele vai dizer, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Deus está indo muito além. Sabe por que você deve levantar memoriais? Sabe por que você deve contar daquilo que Jesus está fazendo na sua vida? Não somente porque é um testemunho para os seus filhos, para os seus netos, mas também para o mundo todo. Louvado seja Deus. As experiências que nós temos com Jesus, os feitos de Jesus nas nossas vidas, deve ser partilhado, meus amados irmãos, para que o mundo saiba, para que as nações saibam o Cristo que nós servimos, o Deus que nós adoramos, a quem nós entregamos as nossas vidas. É preciso contar. E como eles saberão disso? Por meio das suas experiências, por meio dos seus memoriais, dos milagres que Deus tem realizado na sua vida, das experiências que você tem tido com Deus, das mensagens que você tem ouvido. Eu estava escutando essa semana pastor Fernando Brandão. Fernando Brandão estava falando da importância da internet. Ele estava dizendo, pastores, não tire as transmissões do culto de vocês. Deixe lá, porque a transmissão veio para ficar. É tempo de nós usarmos a internet para glorificar o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, use a sua rede social para glorificar, para contar das experiências que Cristo tem feito por você, querido. Coloque lá. Hoje na minha igreja, eu ouvi uma mensagem poderosa e Deus falou no meu coração. Hoje eu li um texto e Deus falou no meu coração. Essas são as experiências, são memoriais que você levanta para que o povo, para que o mundo, para que as nações vejam o Deus que você serve. Louvado seja o Senhor. Mas o que Paulo disse aos romanos? Como ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão saber se não tem pessoas testemunhando, não contando dos seus feitos? Deus está dizendo por meio de Josué para que todos os povos conheçam a mão forte do Senhor. Como nações, como pessoas vão saber a mão forte do Senhor, que é aqueles na qual o Senhor Deus tem tido experiências, tem guardado para si. Não tem contado. Não é de se admirar, amados irmãos, que nós estamos vivendo um tempo onde falta temor de Deus, porque aqueles que têm o temor de Deus não estão levantando memoriais, e as nações, ou melhor, as gerações que estão vindo, não estão ouvindo os pais contarem dos feitos do Senhor, não estão ouvindo os avós contarem dos feitos do Senhor, não estão ouvindo os crentes contarem. E cada dia o temor do Senhor tem minguado no coração das pessoas. E ultimamente, falando deste último memorial, o Senhor o levantou para que nós não venhamos pensar apenas no presente, mas que Israel e nós hoje venhamos pensar no futuro. O que Deus está fazendo na sua vida hoje, Ele quer usar isso para alcançar pessoas, povos, seus filhos. Nós não sabemos aonde isso pode chegar, porque aquilo que Ele está fazendo na sua vida, Ele é potencializado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele entra em lugares aonde eu e você não pode entrar. Ele fala corações que eu e você não podemos falar. Então use tudo que você tem, todos os meios, para contar, para levantar, para dizer o que Cristo tem feito na sua vida. Ele tem feito? Amém. E ultimamente,
Vamos falar do último memorial? Porque o último memorial, irmãos, está no verso 9. Vamos lá. Nós estamos caminhando para o final. Verso 9 vai dizer o seguinte, de Josué 4. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Como nós vimos, este memorial, possivelmente, está dizendo o texto, né? Foi erguido no meio do Jordão, né? Presume-se, conjecturam-se, de que quando o Jordão baixassem as suas águas, talvez esse memorial pudesse ser visto pelos povos ou pelas pessoas. Porque nós estamos sabendo aqui que nessa época que Israel passou, o Jordão estava subindo pelas suas ribanceiras, pelas suas margens. Conjecturam-se de que quando o Jordão minguasse na época da seca, eles pudessem ver esse memorial que Josué levantou no meio do Jordão. Podemos dizer, irmãos, que o memorial feito fora do Jordão, ele deve lembrar aquilo que Deus fez por nós. E o memorial que Josué fez no meio do Jordão, deve nos lembrar aquilo que Deus fez em nós. Um feito fora e outro feito dentro. Este memorial, essas 12 pedras, também fala de grandes verdades. A primeira verdade que este memorial fala é da graça de Deus. Esse memorial feito no meio do Jordão fala da graça de Deus. Por quê? Porque aquelas 12 pedras, meus amados irmãos, elas estavam submersas no Rio Jordão. Nós não sabemos quantos milhares de anos aquelas pedras estavam ali. Ninguém via aquela pedra. Mas aconteceu um milagre, louvado seja Deus. E qual foi o milagre? A água se abriu logo exatamente onde estavam aquelas pedras. Agora, essas pedras são escolhidas por Josué. Essas pedras elas são levantadas por Josué. E essas pedras que estavam ali perdidas se tornam um memorial. Um memorial que glorifica a Deus, que traz honra e glória a Deus. Meus irmãos, esta é exatamente a obra que Cristo fez em nós. Você pode dizer, pastor, você está forçando o texto a comparar a vida cristã e a vida do crente como pedras. Mas quando nós vamos para 1 Pedro, Pedro vai dizer que Cristo é pedra viva. E ele olha para os seus escritos, a quem ele está escrevendo, ele diz, e vós como pedras vivas. Ele está chamando aqueles crentes de pedras vivas. Por quê? Por causa da pedra viva que foi reprovada pelo homem. E Pedro vai dizer que ela foi eleita e preciosa para Deus. E agora nós, um dia em contato com essa pedra viva, nos tornamos pedras viventes. Mas, assim como aquela pedra estava submersa, um dia eu e você estávamos submersos no pecado. Ninguém ligava para nós. Éramos miseráveis pecadores, ainda somos, perdidos. E assim como um milagre achou aquelas pedras, não foi diferente comigo e com você. O milagre da graça fez com que Cristo olhasse para nossas vidas, e assim como aquelas pedras foram escolhidas, nós também fomos escolhidos, e Deus nos levantou, e deu significado para a nossa vida, e agora a nossa vida, como aquelas pedras, trazem honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, assim como aquela pedra é um milagre do Senhor, aquelas pedras, a sua vida também é um milagre da graça, meu querido. Você é um milagre da graça de Deus, da graça libertadora. Paulo vai dizer, e nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e
pecado. Isso não é um milagre? Alguém que estava morto agora está vivo? É um milagre do Senhor. Então, primeiramente, aquelas pedras falam da graça de Deus. Segundo, aquelas pedras falam da obra perene do Senhor em nós. Ou seja, a obra duradoura, a obra eterna. Por quê? Porque aquelas pedras eram sólidas. Aquelas pedras eram permanentes ali. Tanto que Josué vai dizer que elas estão lá até o dia de hoje. Talvez o dia que Josué estava escrevendo o livro. E aquelas pedras estavam lá. Elas eram pedras perenes e duradouras ali. Queridos, a obra que Cristo fez em nós não pode ser de outra maneira. O seu amor por nós é perene, o seu perdão é perene, a sua salvação é perene. Talvez um dia aquele monumento, possivelmente, não sabemos, caiu. Mas a obra que Cristo fez em você, ela nunca cai. Ela vai permanecer até a volta de Jesus. Mas esse memorial também fala da ação da palavra de Deus em nós. Por quê, pastor? Porque não sei quantos dos irmãos conhecem Pedra de Rio. Eu fui criado em Itariri, e Itariri é cheio de cachoeiras, né, irmã Angélica? Irmã Angélica já foi lá, mergulhou, né? Pedra de Rio, ela sofre ações das águas. Se você vai pegar a pedra de rio, normalmente elas são lisas e arredondadas. Dificilmente você vai encontrar uma pedra de rio quadrada. Elas são arredondadas porque as águas do rio, a correnteza vai moldando ela. E assim é a nossa vida cristã. Cada dia a palavra de Deus vai lapidando as nossas vidas. Quando Jesus nos pegou, nós éramos ásperos, éramos totalmente rústicos. E louvado seja o Senhor, hoje somos melhores para a glória do Senhor. Ele nos fez melhor maridos, esposas, filhos, devido à ação da palavra de Deus na nossa vida. Hoje nós somos mais maduros espiritualmente, porque a palavra está trabalhando em nós. Tanto que Provérbios 4:18 vai dizer, mas a vereda do justo, vamos repetir? Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Assim é a sua vida. Deus está trabalhando nela por meio da palavra. Paulo também vai dizer, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, meus irmãos que estão aí em Filipos, vocês estão em construção. A palavra de Deus está lapidando vocês. E a mesma coisa em nós. E ultimamente, meus irmãos, aquela pedra, aquele memorial que estava ali, levantado no meio do Jordão, ele também fala da importância da comunhão. Por quê? Você já imaginou aquelas pedras sozinhas? Aquelas pedras sozinhas, separadas, pouco significava. Mas de repente, um milagre de Deus. Deus envia um homem lá e de repente ele pega uma, pum, vamos lá? Pega duas, pum, pega três e vai juntando, unindo aquelas pedras, colocando uma sobre a outra. E aquela comunhão de 12 pedras, ela traz um significado dos feitos do Senhor, das 12 tribos de Israel. Ela fala da importância da comunhão. Aquelas pedras também falam ao meu coração da importância da igreja, da importância de você na minha vida, meu irmão, e a importância da minha vida na sua vida. Essas pedras nos falam o quanto nós precisamos estar unidos e juntos nesses últimos dias que antecedem a vinda de Cristo. Fica firme. Salmo 133, verso 1, vamos lá? Ó, quão bom e quão suave é
que os irmãos vivam em união. E ele vai terminar o salmo dizendo: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É nessa comunhão aqui, onde o Senhor ordena a vida e a bênção sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje a levantar memoriais do que o Senhor tem feito por nós, pela sua misericórdia e pelos seus milagres. Que o Senhor nos encoraje a contar aquilo que Deus tem feito. E Ele não tem feito pouco. Amém? Ele não tem feito pouco. Conte para os seus filhos. Vem cá, conte para os seus netos. E Deus diz que vai muito além. Vai chegar a povos e nações aquilo que Ele tem feito por você. Que Deus nos abençoe. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus, nós queremos nesta noite te louvar por esses 2 memoriais que foi de grande importância para Israel naquele tempo e depois de muito tempo também. E ó Deus, nós olhamos para nossas vidas hoje. Ó Pai, quantos milagres o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Quantas misericórdias o Senhor tem derramado sobre nós todas as manhãs. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a levantar memoriais dos feitos e da misericórdia do Senhor sobre nós. Ó Deus, nós somos um povo abençoado. Nada tem nos faltado. O Senhor tem estado conosco todos os dias da nossa vida. Além das bênçãos físicas, materiais, passaríamos a noite aqui contando das bênçãos e das riquezas espirituais que o Senhor nos deu e nos enriqueceu. Ó Pai bondoso, em nome de Jesus, que a partir de hoje nós possamos ser essa testemunha viva do poder e da misericórdia do Senhor. E assim, muitos possam louvar e engrandecer o nome do Senhor. Muitos possam passar a temer o Senhor e a reconhecer a mão forte do Senhor através da nossa vida. Ó Pai bondoso, sustenta o teu povo. Ó Pai, a última aplicação, une as nossas vidas. Assim como aquelas pedras estavam ali unidas, simbolizando grandes feitos do Senhor. Assim também a tua igreja possa caminhar junta nos cultos presenciais, na missão, meu Deus, que o Senhor tem para nós, nos propósitos que o Senhor tem para a vida desta igreja. Ó Pai, o Senhor ainda não completou a obra do Senhor na nossa vida. O Senhor está trabalhando na minha vida individualmente, na vida da tua igreja. Ajuda-nos, cada um de nós, a fazer parte desse projeto, desse plano glorioso que o Senhor está realizando e realizará no nome de Jesus. Que esta mensagem possa ter acrescido a fé dos meus irmãos, a esperança dos meus irmãos, o amor dos meus irmãos para o Senhor. Assim oramos, meu Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.